Bom dia a todos. Me chamo Felipe Arbogast Schwenteler e inicio agora a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso em Engenharia Mecânica, cujo tema é Otimização estrutural de mecanismo flexível aplicado a perfil aerodinâmico, tendo como orientador o professor Felipe Tempel Stumpf. Embora mecanismos flexíveis sejam utilizados há milhares de anos, somente nas últimas décadas métodos robustos de projeto foram desenvolvidos. Um exemplo desse tipo de mecanismo é o arco e flecha, onde o arco se deforma armazenando energia potencial elástica que é convertida rapidamente em energia cinética no projétil. Na figura ao lado é possível ver três abordagens diferentes para um mecanismo 4 barras, sendo a abordagem a clássica, onde os elementos são rígidos e são rotulados. Na figura B apresenta um mecanismo 4 barras flexível, onde as rótulas são substituídas por rótulas elásticas. A deformação elástica nesses pontos simula o movimento de uma rótula clássica. Figura C, a estrutura como um todo sofre deformação durante o movimento. Simulações computacionais e otimização já são algo bem estabelecido dentro da engenharia. Na figura ao lado podemos ver uma otimização visando redução de massa, ainda assim mantendo a rigidez da estrutura. Porém, otimizações visando flexibilidade são menos comuns. Nessa figura é possível ver um mecanismo flexível otimizado, onde um deslocamento prescrito é imposto na parte esquerda da estrutura, resultando em um deslocamento na parte direita. Como é possível observar, a geometria resultante é pouco intuitiva, comprovando assim a necessidade da utilização de ferramentas computacionais. O campo de materiais compósitos também apresentou grande desenvolvimento recentemente, sendo um material altamente recomendado para aplicações que exigem grande rigidez e baixa massa, como é o caso de aeronaves. A eficiência aerodinâmica de uma aeronave está diretamente relacionada à geometria de sua asa. Na primeira figura, podemos ver uma aeronave que provavelmente voa em velocidades altas, porém ainda subsônicas. Já a figura ao meio, podemos ver uma aeronave que apresenta a asa em delta, sendo essa asa geralmente utilizada em aeronaves que viajam a velocidades supersônicas. A última figura apresenta uma aeronave com asa de geometria variável, sendo essa asa utilizada para garantir uma boa eficiência tanto em baixas quanto em altas velocidades. O objetivo do presente trabalho é desenvolver um código em MATLAB capaz de otimizar uma estrutura interna de um aerofólio. Essa estrutura que será um mecanismo flexível. O objetivo da otimização será o aumento da eficiência aerodinâmica, sendo que o perfil escolhido para testar o código foi o NACA 23012. A curva da eficiência desse perfil, em função do ângulo de ataque, é mostrada na figura ao lado. A avaliação da aerodinâmica de um aerofólio pode ser realizada através de seus coeficientes. Essa abordagem é adotada, pois garante a adimensionalização do problema. A simulação da estrutura foi realizada através do método de elementos finitos, considerando a sua interação com o campo de pressões. A não linearidade devido aos grandes deslocamentos também foi considerada. A otimização foi realizada via algoritmo genético. Esse algoritmo é inspirado na teoria da seleção natural, que considera que a probabilidade de um indivíduo deixar descendentes é função de sua aptidão. Quando dois indivíduos são selecionados para deixar descendentes para a próxima geração, é realizado o crossover, ou seja, os genes de um dos pais é misturado com os genes de outro pai. A mutação também realiza uma alteração aleatória em algum dos genes. Também há o elitismo, que garante que os indivíduos mais aptos da geração necessariamente estarão na próxima geração. Isso é utilizado para evitar que aleatoriamente um indivíduo muito apto possa acabar não deixando descendentes. A simulação do escoamento foi realizada através do software Xfoil. Esse software considera um escoamento potencial, tendo boa capacidade preditiva na região pré-stall. O perfil selecionado para a otimização foi o NACA 23012, cuja sua geometria pode ser vista na figura.
Ele foi discretizado em 300 pontos, sendo dividido entre região indeformável e deformável. A região indeformável não é considerada na otimização, sendo a região deformável sujeita à sua otimização. Foram utilizadas 14 variáveis de projeto. Os elementos internos da nervura são gerados pelos genes, sendo que indivíduos que apresentam cruzamento de barras são descartados, pois esta geometria é impossível de ser fabricada. A atuação do mecanismo flexível é realizada através de um momento imposto na longarina, que é avaliado através do método de elementos finitos. Então é gerado um arquivo com a geometria deformada para ser utilizado no software Xfoil. A análise realizada no Xfoil considerou o Reynolds de 200.000, variando o ângulo de ataque entre menos 10 graus e 20 graus, obtendo assim o coeficiente de sustentação, arrasto e de pressão. Ao lado pode ser visto a figura do perfil não acionado e o perfil acionado pelo mecanismo flexível, juntamente com o seu coeficiente de pressão. A aptidão de um indivíduo é definida como a maior eficiência aerodinâmica dentro do intervalo de ângulos de ataque considerado. Ao lado são exibidas duas curvas de eficiência em função do ângulo de ataque, para dois perfis distintos. É possível notar que o perfil à esquerda possui maior aptidão, logo, possui também maiores chances de deixar descendentes. As restrições impostas são de tensão, de viabilidade da estrutura e de eficiência, sendo que a eficiência do novo perfil necessariamente tem que ser maior do que a eficiência do perfil original. A estrutura otimizada é então avaliada sobre carregamento aerodinâmico. Esse carregamento devido ao campo de pressões altera sua geometria, e esse processo é iterativo, pois tanto a geometria quanto o campo de pressões são mutuamente dependentes. O material considerado foi o ácido polilático, ou PLA. Esse material é utilizado em impressoras 3D. O momento de atuação da longarina variou entre 1.500 Nm e menos 1.500 Nm. Esse processo também foi iterativo, pois dependendo das configurações de barras interna, pode gerar escoamento do material, sendo então reduzido o momento de atuação. Na figura ao lado, é possível avaliar a eficiência aerodinâmica do perfil para os diferentes ângulos de ataque. As diversas curvas para o mecanismo flexível são decorrentes das variações na atuação da longarina, ou seja, do momento aplicado no mecanismo. É possível notar também que, dependendo do ângulo de ataque, um determinado momento não é possível de ser aplicado. Isso ocorre pois a combinação de ângulo de ataque com o momento pode gerar escoamento do material. Na figura ao lado é exibido o envelope de operação, ou seja, todas as combinações possíveis de ângulo de ataque com o momento de ativação da longarina. É possível notar também que a região abaixo de menos 7 graus de ângulo de ataque é crítica, sendo que a estrutura não resiste independente do momento de ativação da longarina. A figura ao lado exibe um momento de ativação ótimo para a obtenção da melhor eficiência aerodinâmica em função do ângulo de ataque. Através da utilização do momento de ativação ótimo, é possível se obter o perfil de eficiência ótimo para o mecanismo flexível. É possível notar no gráfico ao lado que a eficiência do perfil foi aumentada em todo o intervalo de ângulo de ataque considerado, sendo que a maior eficiência é obtida por volta de 3 graus de ângulo de ataque e o seu valor é de 57,4, em comparação ao perfil original, que obtém essa máxima eficiência em torno dos 8 graus de ângulo de ataque, com um valor de 50,3. O trabalho realizado apresentou um código MATLAB capaz de otimizar um mecanismo flexível aplicado a estruturas de asa, com o objetivo do aumento da eficiência máxima. A eficiência máxima do aerofólio original considerado foi de 50,3, sendo aumentada para 57,4, um aumento que representa 14,8%, sendo que no intervalo entre 0 graus e 20 graus de ângulo de ataque, o aumento médio da eficiência foi de 24,4%. Como sugestão para trabalhos futuros, fica a implementação de materiais compósitos, o design de aerofólio considerando variação de velocidade e de pressão, a otimização para sustentação, como é o caso em superfícies hipersustentadoras como flaps, e o projeto e prototipação aplicada a um aeromodelo. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição da banca. Muito obrigado.